O programa de hoje fala sobre os sinais de desenvolvimento social e econômico nas favelas brasileiras. Melhor e Mais Justo, você sabe, está sendo transmitido pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Primeiro bloco terminamos discutindo a questão de um lado, um tipo de consumidor que se forma, né, voltado inclusive para onde ele se sente mais confortável, para dentro da sua própria comunidade. E ao mesmo tempo começamos a discutir, eu gostaria de retomar por aí, a questão de melhorar do ponto de vista da renda e do consumo, embora seja um passo necessário, parece que não é suficiente em termos de conquista de cidadania. Isaac tinha dito, olha, falta muito ainda em termos de serviços, acesso aos serviços públicos, necessidade de políticas públicas e de enfrentamento social do estigma, do preconceito, etc. Queria que a gente voltasse para isso, quer dizer, como que a melhora de renda, como que a diminuição do desemprego, a formalização do trabalho, etc. Ou seja, como que a melhora da economia permite que a gente use isso como uma espécie de trampolim para alcançar também outros níveis de, enfim, de qualidade de vida em termos sociais, políticos e também econômicos. Valdir. Eu acho que a questão da cidadania, ela está mais ligada ao aspecto, vamos dizer, da produção do que do consumo, né? Eu acho que no Brasil, desde os anos 70, nós tivemos um processo cultural sofisticadíssimo que transformou o trabalhador em consumidor. E aí ele se perde, porque a nossa capacidade de atuação, vamos dizer, para quem trabalha enquanto trabalhador, através das suas entidades, do coletivo. Porque quando nós falamos de cidadania, nós estamos falando em coletivo, né? Espaço público e coletivo, juntar forças. O consumidor não, é outra dimensão, é uma dimensão do indivíduo, né? Então, nesse aspecto da cidadania, nós temos que, acho que, prestar atenção nesse lado mais do indivíduo enquanto produtor, enquanto trabalhador, enquanto empresário, e menos enquanto consumidor. E na questão, agora, esse aspecto, vamos dizer, da baixa cidadania que acho que nós enfrentamos, de algum momento dos anos 80 para cá, que nós fomos perdendo, teve toda aquela fase da resistência à ditadura, a redemocratização, foi de um crescimento de cidadania, isso durou até algum momento dos anos 80, e depois nós fomos... A melhora no consumo, de certa maneira, também ajudou a esfriar. Mas o consumo veio agora. Lá não tinha consumo, os anos 80 foi desemprego, reestruturação de empresa, foi salve-se quem puder, né? Os anos 80 e 90. Realmente, antes de 2004, você não vai encontrar sintomas positivos, nem na economia, nem na produção e também no consumo, né? Agora, um aspecto que eu acho que central para a gente pensar, então, para o futuro, além do esforço da reorganização, do trabalho, de conscientização do trabalhador, que ele é um trabalhador antes de ser consumidor, porque isso atrapalha a cabeça dele. Se ele raciocinar como consumidor, ele vai tomar posições contrárias aos interesses dos trabalhadores, muitas vezes, né? Agora, um aspecto, você falou de serviços públicos, que é central é a escola pública, né? Porque essa questão da baixa cidadania não diz respeito às camadas populares, é geral da sociedade brasileira. Se a gente for nas camadas da classe média, mais de níveis elevados, é igual ou pior, né? É um individualismo, cada um por si, Deus para todos, o carrão toca em cima do carrinho, do pedestre, quer dizer, nós que já somos um pouco mais, né, rodados, é uma fase nova no Brasil. Não era assim nos anos 50, não era assim nos anos 60, muito menos, né? Então, eu acho que... É uma questão daí de política pública, política, né? De dar pública direção. Eu tenho um exemplo que eu tenho observado aqui em São Paulo, a história da faixa de pedestre, que se fez uma campanha que eu qualifico como básica, rápida, nada de espetacular, e trouxe benefício na hora. Ou seja, eu acho que também o brasileiro, o nosso povo, é muito aberto e receptivo. Está faltando estimular, que daí vem a política pública que... E eu vejo ações dentro da favela, por exemplo, a CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem trabalhos fantásticos que vão nessa direção da cidadania. Eu entendo como um Estado que garanta a seu cidadão o direito de exercer a cidadania e minimamente o acesso
ao que a Constituição garante, acesso à saúde pública, à educação, a trabalho, à renda. E quando a gente vê o cidadão que tem dificuldade de conseguir isso, né, pelas mãos do Estado, conseguindo garantir meios, ele vai tentar isso de forma privada, ele vai procurar a educação privada, a cultura de forma privada, e eu não sei como que se torna essa cidadania, né? É ele promovendo sua cidadania, entendeu? A classe média, aí é uma lógica de classe média do ponto de vista ideológico, até conceitual, né? Ela tende, historicamente, né, a usar, a cobrar do Estado determinadas coisas, mas também comprar serviços em nível privado. Claro que essa é uma regra do capitalismo, tá certo? De um Estado liberal e, portanto, as classes com menor renda estão sujeitas a essa influência, estão sujeitas a essa cultura, estão sujeitas a essa lógica de organização do mercado. Mas, ao mesmo tempo, cidadania me parece também que, assim, na medida em que as pessoas vão tendo mais acesso à informação, a possibilidade, a liberdade para debater isso, elas podem qualificar o tipo de reivindicação que elas fazem em termos da construção de políticas públicas, em termos de uso da cidade, né? E até isso nos levar a uma reflexão que passa, mas sobretudo passa por educação, né? Mas passa por usar o dinheiro, né? Usar a melhora de renda, usar o enriquecimento, a distribuição de renda para qualificar as possibilidades de participação social. Valdir, isso poderia estar acompanhado ou nesse elemento, nessa dimensão, a gente precisaria, digamos, de uma presença ainda mais decisiva do Estado e da sociedade civil organizada? Eu acho que sim, porque o problema todo, o que trava a cidadania é individualismo e consumismo. Eu sou a favor do consumo, certo? Eu sou consumo o dia inteiro. Consumismo não é uma prateleira cheia de mercadorias. Consumismo é cabeça, é valor, né? Então, esses valores é que têm que ser trabalhados, né, pelas políticas públicas e pelos movimentos sociais, pelos agentes, por aqueles que estão preocupados com a cidadania. Quem está preocupado em cidadania tem que travar uma luta ideológica contra o individualismo e o consumismo. Por quê? Porque são incompatíveis, né? A pessoa individualista e consumista não vai ser cidadão. No máximo, ele vai chegar no direito do consumidor. Pelo contrário, ele vai jogar contra a cidadania. Exatamente. Eu lembro de estratégias publicitárias, uma ficou famosa no Brasil, virou até nome de lei, né? Metaforicamente, a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Essa coisa centrada, fica bravíssimo. Mas a ideia de levar vantagem. De levar vantagem tem a ver com uma coisa centrada no indivíduo. Eu lá quero saber qual é o interesse público, qual é o interesse comum, qual é o interesse coletivo, eu quero me dar bem. Isso de um lado. E houve, há muitos anos atrás, havia uma propaganda, quando era permitido, inclusive, agora nem é mais, propaganda de cigarro, e que a propaganda era um mordomo, um chofer saindo do carro e voltando com um pacote de uma determinada marca de cigarro, e aí entrava uma voz off e dizia assim, o nome do cigarro, e dizia dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Né? Era péssimo. Essa é uma coisa é um valor, né? Exatamente. Estão falando de valores que, de certa maneira, certos valores que estão arraigados na sociedade talvez façam com que a população mais pobre se sinta estigmatizada e se limite, como você disse, né? Tenta construir uma possibilidade, inclusive como consumidor, veja, não precisa ser a população mais pobre, a classe média mesmo. Hoje, nos templos do luxo, eu me sinto totalmente desconfortável de entrar numa loja dessas de extremo luxo. É como se esse mundo não é o meu, eu não me reconheço nesse lugar, tá certo? E é isso que acaba acontecendo, que é o sentimento de pertencimento, de pertencer. Agora, eu estou, por percepção, não tenho nenhum estudo, vou lá fazer negócio, quer dizer, eu leio muito a respeito, me baseio muito em vários estudos até antropológicos, mas acho que tem muitas ações e de alguns institutos muito legais aí, focando, por exemplo, em empreendedorismo, que acho que é um movimento muito salutar na questão da cidadania. Porque você traz o cara para o pertencimento. Porque, antes de mais nada, também, quando a gente ficar agora na Barra da Pirâmide, dentro da comunidade, a questão da autoestima é um grande problema. Então, é resgatar essa autoestima para resgatar a cidadania. É um movimento, é uma complexidade danada. Agora, eu não sei se é uma percepção minha, se é uma ilusão, mas me parece que tem um ambiente muito fértil para isso dentro das comunidades.
existe um represamento por quase tudo. A questão do adensamento talvez também justifica que as pessoas são mais próximas, se falam mais, se cooperam mais entre si. E aquela clássica comparação que você pega um prédio classe média, da tipologia, que ninguém se conhece dentro do prédio. E quando você entra na comunidade, as pessoas se conhecem bastante, e interagem, e convivem. E a gente percebe também a coisa da dica, que é importante, porque está todo mundo descobrindo. Então, eu acho que tem um ambiente, a percepção, precisaria ir de algum especialista, tem um ambiente muito fértil e, por isso estou muito otimista, acho que tem um movimento que vem aí criando esse, que eu gosto dessa expressão, do Brasil novo. Né? E que daí contempla a questão de cidadania, que é uma deficiência que a gente tem, aí sem entrar em méritos políticos aqui, mas acho que a gente teve um azar grande de ter sido passado pela militarização, né? Pela ditadura militar, que eu acho que nos atrasou muito, enfim, mexeu muito em valores básicos e desmontou as instituições civis. Então, mas você está falando de uma coisa que, do ponto de vista da cidadania, então a gente podia até inverter numa certa dimensão o jogo, né? Dizer assim, olha, de um certo ponto de vista, embora na precariedade econômica, etc., as favelas nos lembram de um tipo de sociabilidade mais cidadã, porque compartilhada, porque cooperativa, né? Porque na relação com os vizinhos, do que essa condição de classe média daí para cima, muito mais alienada, fechada sobre si mesma, etc. Então você tem ali talvez uma coisa que é importante preservar, né? Valores que são importantes preservar, na medida em que vai virando consumidor, não perder os valores de sociabilidade, digamos, mais coletivos, né? E acabar abraçando no mercado também esses valores individualistas, individuocentrados, que são muito caros e muito próprios da classe média e das classes mais abastadas. Né? Realmente, é bem perceptível. Nós, como associação de moradores, dentro das demandas que a gente encabeça, existe um apoio maior daquele público, daquela conjunto de moradores que dependem daquele serviço. Por exemplo, estamos numa luta há muito tempo por um hospital público. Enquanto aquele cidadão só tem condição de passar no hospital público, ele vai estar junto com você. Ele vai dar seu apoio para essa luta. No momento que ele tem condições de arcar com um serviço de saúde privado, ele já deixa de se entender naquele conjunto, né? Hoje eu tenho condições de ter uma saúde privada, talvez de qualidade, então não preciso mais. Então, em alguns aspectos, o crescimento, o desenvolvimento, o aumento das condições de vida financeira das pessoas, das famílias, às vezes tendem sim a excluir elas, ou elas se auto-excluir das lutas sociais, das lutas comunitárias, por exemplo. Como é que você pensa isso, Valdir? Eu acho que tem a ver com essa falência das instituições, porque a cidadania não é uma coisa que brota no ar. Nós temos que olhar para as instituições. Escola, você falou cultura, fundamental, já que é cabeça, é cultura e educação, né? A questão dos serviços públicos. Por que as pessoas buscam o privado? Porque está tudo sucateado. Isso. Se eu tenho que ir para o SUS sucateado, a hora que eu tiver o dinheiro para um planinho de saúde, que também depois, dificilmente eu vou encontrar aquilo que eu espero, mas vai. Da mesma coisa a escola privada. Né? A pessoa tem a escola no bairro, deteriorada, vai procurar uma escola privada na ilusão ou na esperança que vai encontrar uma escola boa barata. Infelizmente não tem escola boa barata. Educação por isso que tem que ser pública, ou então para alta renda. Educação, exemplo, bom e barato não existe. Tem assim, claro, movimento, Paulo Freire, da alfabetização, mas nós estamos falando do básico. Agora, escola, instituição, escola, não é barato. E o que vale também então, para a saúde, pública. né? Saúde, claro. O que vale também para a saúde, porque tem um mito, a coisa dos estigmas, de que a saúde, quando é pública, é pior do que a saúde privada, o que é um absoluto engodo. Se você olhar, o melhor hospital aqui da Grande São Paulo é o Hospital das Clínicas, que é um hospital público, e os seus vários institutos. O melhor técnico não é o melhor de hotelaria, não é o mais bonito, mas tecnicamente, qualidade da mão de obra, pesquisa, insumos e tal, o melhor hospital da América Latina, referência na América Latina, não é nenhum dos particulares. E assim como esse, tem outros hospitais, né, e postos de saúde fazem bom serviço, mas o estigma é de que o serviço
e de que a escola, por exemplo, na escola, de que a escola particular é melhor do que a escola pública. Talvez algumas sejam, mas aí elas são Alta caríssimas, renda, né? Claro. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa.